Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Elis Trindade, trabalho na Escola de Bailado de Taboão da Serra, sou formada em artes pela Faculdade Paulista de Artes, aqui mesmo em São Paulo. E em Taboão da Serra eu sou professora de dança afro-brasileira contemporânea. E dentro dessa linha de dança afro-brasileira contemporânea, nós vamos aqui desenrolar vários assuntos. Hoje não vamos dançar com o corpo, vamos fazer a nossa mente viajar um pouco sobre como se dá essa construção de Brasil, construção de corpos negros. E para esse primeiro momento a gente vai falar da família Banto, né? Como que esses povos bantus chegam aqui? Porque em alguns lugares as pessoas falam assim, de origem banto. E aí não só é origem banto, banto não veio só de um lugar, vieram de vários lugares, né? Nesse período do grande sequestro, da grande escravização das pessoas aqui no Brasil, eles foram transportados para o nosso país e vendidos para a colônia portuguesa como escravos, né? Porque antigamente as pessoas negras que eram traficadas dos outros países de África para o Brasil iam também para outros países da Europa. Porém, eu estou falando especificamente de Brasil, eles eram vendidos como mercadoria. E aqui no Brasil, esse primeiro grupo que chega é dessa família Banto, que vem de Angola, vem de Moçambique, vem do Congo, e se espalha, e vem de outros países também, porque a África não é um país, é um continente, e aí esses povos eles vão espalhando pelo Brasil. Porque havia uma necessidade de separar as famílias. Sempre que eu estou dando aula de dança, eu falo da importância do ritmo estar junto com a fala, estar junto com o corpo que dança, estar junto com a energia de tudo que está acontecendo nesse momento. Então, para a dança afro-brasileira, tudo isso acontece junto. A gente não diferencia família, a gente come, dança e vive a cultura afro-brasileira, e isso nos faz completos, né? E eu vou falar um pouquinho de como que ela chega e que nome se dá a essas danças afro-brasileiras que se espalham nesse grande Brasil na intenção das pessoas não se organizarem para fugas, na intenção das pessoas não encontrarem os seus filhos, das suas mães não encontrar os seus filhos, as suas esposas, os seus esposos, os seus maridos. E também existe esse entendimento de que isso era um plano dos colonizadores para não haver a organização de fuga e para enfraquecer as pessoas. Mas essa linguagem de vários lugares de África, quando chega no Brasil, ela se espalha e ela se junta de outras maneiras. E a gente vai falar sobre isso. A nossa cultura ela é muito rica, rica em informação, rica em mistérios, e será muito difícil a gente nomear e datar várias coisas dentro das artes da cultura afro-brasileira, porque tudo isso foi muito feito pela oralidade. Mas a gente vai destacar aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, veio o Samba-Lenço Rural Paulista, ele fica no interior de São Paulo, com essa linguagem dos povos bantus, o jongo, o candombe, o samba de bumbo, caxambu, Moçambique. Todas essas danças ficam aqui no Sudeste.
E esse desenrolar de cada dança, a gente vai fazer outros vídeos, tanto dançando como fazendo comentários sobre essas danças. E aí, como a gente sempre fala aqui em casa, né? O Vitor fala e a gente acaba acompanhando, existem outras verdades. Então, isso não quer dizer que a verdade que eu estou falando aqui precisa ser a sua verdade. Nós precisamos sempre pesquisar, se manter em movimento. Se não é o movimento do corpo, é o movimento da mente. Então, vamos procurar outras maneiras que chegaram os povos bantus aqui no Sudeste. Eu falei agora só de Sudeste. Já lá em Pernambuco, ele se estabiliza com o maracatu fortemente, e aí a gente fica pensando assim, mas o maracatu não é só de Recife. Mas, gente, os primeiros maracatus foram de Recife, então vamos procurar pesquisar. Aqui em São Paulo, o primeiro que chega são das irmãs Ibejes, e aí as irmãs Ibejes a minha sogra falava, quando ela era viva, que em 50 tinha registro das irmãs Ibejes aqui, e que logo depois chega o nosso maracatu, nação cambinda, e que em 1674 já tinha registro de maracatu na região de Recife, banto, né? E aí a gente começa a entender que como que o maracatu ele está lá em Recife, está aqui em São Paulo, está em vários lugares, em vários territórios. É a mesma coisa que se explica quando chegam esses povos aqui, que são separados todas as famílias, e cada uma vai para um lugar do Brasil. A gente também se mistura assim. E eu espero que nessa mistura, a gente também, nessa mistura que é uma separação, a gente consiga também se juntar para fortalecer todos os grupos, seja quem veio primeiro ou seja quem veio antes, respeitando sempre quem veio primeiro, né? Porque se a gente não respeita quem vem primeiro, quem somos nós, né? Para falar, quem sou eu para falar, né? Não comecei o vídeo pedindo licença, mas aproveito para pedir licença a todos os mais velhos, porque essa tem que ser a educação, e benção ao meu avô Antônio, benção a minha mãe, benção ao meu pai, porque isso é respeito, isso é a gente entender a hierarquia. E isso também é para a dança, para o corpo de dança, porque se a gente entende que um curso explica essa dança do corpo, que mesmo andando na rua ele continua dançando, então ele precisa explicar também relações pessoais, sociais, emocionais. Lá em Pernambuco também fortemente o coco, a gente também já trabalhou alguma linha de coco aqui nesses vídeos, procurem nos vídeos anteriores falando sobre o coco de roda e várias vertentes dele. Vamos voltar a trabalhar, porque como eu falei, existem outras verdades sobre o coco, existem outras pessoas que a gente pode pesquisar, o coco de Arco Verde, as irmãs Lopes, o coco vários cocos. Eu não vou nem começar a nomear aqui, porque a gente vai se perdendo, que são vários. O coco da Xambá, o coco da Mãe Bete, de Oxum, de Recife. Então, são vários grupos de coco muito respeitados, que a gente precisa respeitar, né? Quem veio primeiro. Tem o baião. O baião, ele começou a ser muito conhecido no período que as pessoas falavam mais sobre o cangaço. Então, eles falavam muito do baião e do chachado, nesse período do cangaço. Eu não fiz nenhum vídeo ainda sobre o baião, sobre o chachado, mas vamos aqui ao decorrer dos vídeos. Nessa pandemia, a gente, mesmo depois da pandemia, vamos ter oportunidade de trabalhar isso. Espero que presencialmente, porque eu gosto mesmo de gente. Aí tem o samba de roda, que o samba de roda também está na região Nordeste, e aí você vê o samba do recôncavo baiano,
você vê os samba de roda que está no interior de Pernambuco, você vê os sambas de praia. Então, tudo isso está dentro da nossa família Banto. Olha que família extensa. E a marajoada também. Agora, gente, tem uma curiosidade que é de muita crítica. A crítica que às vezes eu acho, assim, mesmo as pessoas gostando, elas não se permitem, né? Que também da nossa família Banto vem o hip hop, vem o funk, vem o rap, o samba rock, o soul. E eu sou professora de dança afro. Aí a gente pensa assim, mas professora de dança afro vai fazer samba rock? Professora de dança afro vai dançar funk? Gente, na pesquisa do corpo de dança afro-brasileira, dificilmente conseguimos separar, assim como os ritmos musicais também. Se a gente começar a fazer a pesquisa sobre ritmos musicais, de onde ele vem, e como ele nasce, como ele vai para a rua, como ele vai para as escolas de samba, como ele vai para o violão, como ele vai para a guitarra, como ele vai para o baixo. E aí eu vou fazer um adendo aqui que esse funk também vem desses lugares. Esse funk também vem da família Banto. E aí a gente também, antes de criticar, antes de falar mal, a gente precisa antes pesquisar. Porque eu tenho 38 anos e já aconteceu de danças que eu falei, só essa que eu não danço. E eu estava dançando. Eu só precisei me observar. Então isso é uma parte muito pequena dessa história da família Banto, dessa família maravilhosa, dessa família brilhante que vem e não para ajudar a construir esse Brasil, vem para construir, porque foi essa família que chegou e construiu esse lugar que você respira, esse lugar que você anda, esse prédio que você vê, grandes arquiteturas, vieram reis, rainhas, metalúrgicos, pessoas inteligentíssimas, tudo mão de obra barata. E vamos pesquisar sobre a história da dança no Brasil, mas se você pesquisa história de dança no Brasil e você esquece você fecha os olhos para as religiões, as culturas, o folclore, as contação de história do mais velho, se você não tem paciência de ouvir um mais velho falar, então para a sua pesquisa. Para a sua pesquisa e não vai. Faz dança pela dança. Olha a coreografia de alguém fazendo e repete. Repete a coreografia. Não precisa você saber da dança, porque para você pisar num terreiro, você tem que ter muita responsabilidade, muito respeito. Então, o meu recado hoje é esse. Ou você pesquisa e começa a respeitar todas as danças que você pratica, ou você faz o recorte de ver o movimento pelo movimento. Então, você abre o YouTube, vê todas as danças que você gostaria de dançar e vai na sua companhia de dança e só repete. Não precisa ensinar o seu aluno de onde veio, não. Se não for com respeito. Agora entenda que um dia vai chegar um aluno e vai te questionar, como os meus alunos me questionam. Graças a Deus, porque quanto mais o meu aluno me pergunta, quanto mais o meu aluno me questiona e ele acha que eu estou fazendo errado, mais ele vai pesquisar e eu me obrigo a pesquisar mais ainda. Meu nome é Elis Trindade. Esse foi só um apanhado geral do que é a família Banto.